Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos estudar subconsultas no SQL com SQL Server. Então, mãos à obra. O que é uma subconsulta? A subconsulta ou subquery é uma declaração SQL que você vai embutir dentro de uma outra consulta, uma consulta externa. Tá? A subconsulta ela vai fornecer uma resposta à consulta externa. Então a subconsulta ela vai ser uma query completa que retorna um resultado que vai ser utilizado como fonte de dados por uma outra consulta, que a gente chama de consulta externa, outer query. E essa resposta ela é fornecida na forma de um valor escalar, que é um valor simples, valor único, a gente chama de valor escalar, uma lista de valores ou até mesmo um dataset, um conjunto de dados. E esses valores são interpretados pela consulta externa como sendo uma expressão, uma lista ou uma tabela. Tá? Um dataset ou conjunto de dados serão interpretados como se fosse uma tabela, de modo que a consulta externa vai consultar o resultado da subconsulta como se estivesse consultando uma tabela do seu banco de dados. Tá? Vai ficar mais claro já já. Aqui eu tenho um exemplo simples. Tá? Veja, eu tenho um select externo e tem um outro select interno. O select interno fica entre parênteses. Isso é importante quando você vai trabalhar com subconsultas. Tá? A subconsulta em si é o que está dentro dos parênteses. Essa subconsulta vai retornar um resultado que vai ser usado como fonte de dados pela consulta externa. Tá? E essa consulta interna ela recebe um nome, é subconsulta. Então, eu vou executar esse código para a gente ver como é que ele funciona. Esse aqui é bem simplesinho. Vamos chamar aqui o SQL, criar uma nova consulta, colocar o código, tá? Agora eu vou executá-lo. Veja que a consulta interna é um select e eu passei uma string. Tá? Na verdade, o que ele vai mostrar no resultado é simplesmente o meu nome. E essa informação eu passo de volta para o select externo, que então vai fazer a consulta e retornar o resultado para a gente. Tá? E a coluna vai se chamar subconsulta. Isso aqui é um valor escalar, ele vai retornar um valor único para a consulta externa. Então, mando executar. Está lá, coluna subconsulta e o valor que ele passou é meu nome, Fábio, que é uma string. Poderia ser um número também, um valor qualquer. Então, esse aqui é um exemplo bem simplesinho de subconsulta. Agora eu vou mostrar um exemplo prático, real, mais complexo. Tá? Eu tenho aqui um banco de dados chamado DBLoja, que é constituído de 3 tabelas: clientes, compras e produtos. Tá? Eu vou rodar uma consulta que me traga aqui as informações sobre os clientes dessa loja, tá? E os produtos que esses clientes adquiriram. Tá? Então eu tenho essa consulta aqui. Tá? É uma consulta sem as técnicas apresentadas, é uma consulta simples primeiro. Depois eu vou transformar essa consulta em subconsulta. Então eu vou trabalhar com esse código aqui e vou explicá-lo. Então colocando o código aqui, vou alterar o banco de dados para DBLoja. Tem uma linha aqui que está comentado, já vou explicar por quê. Então o que esse código faz? Ele seleciona o nome do cliente e seleciona a multiplicação do preço do produto pela quantidade de produtos adquiridos. Então esses clientes eles adquiriram determinados produtos nesse banco de dados. Tá? Cada produto tem seu preço e cada cliente adquiriu uma certa quantidade de cada produto. Só que eu não quero saber o preço do produto, nem tampouco a quantidade. Eu quero saber quanto cada cliente vai pagar em cada compra de cada produto. Por isso eu criei um campo calculado, preço do produto vezes quantidade, como total. Esse vai ser o nome da coluna. E usei os aliases normais aqui. Tá, tem uns inner joins. Veja que eu faço 2 inner joins, porque eu utilizo as 3 tabelas do banco de dados. Os clientes têm uma tabela, os produtos em outra e as compras numa terceira tabela. Então eu tenho que fazer um inner join com todo mundo. Vou executar essa consulta. Opa! Sim, está selecionado o DB biblioteca, mas esse aqui é o DB loja, meu filho. Então mudei o banco de dados, agora sim, né? Então olha só, coluna cliente traz o nome de todos os clientes da loja e a coluna total, o total pago por cada produto.
Para ficar mais claro o que está acontecendo aqui, eu vou acrescentar uma outra coluna, que é a que tem os nomes dos produtos. Tá? Então eu vou acrescentar aqui PR, que é o alias da minha tabela de produtos, ponto, nome, ver se aparece aqui os campos, nome produto. Tá? Vou executar de novo, aí fica mais claro o que o banco de dados está fazendo. Então, o Fábio comprou mouses no total de R$30. Sandra comprou teclados no total de 20. A Ana comprou pendrives no total de 75. Depois, aqui embaixo, a Ana fez outra compra de pendrives no total de R$100. Ela comprou mais pendrives e assim por diante. Então, isso aqui totaliza a compra de cada um desses itens por cada um desses clientes. Tá? Posso até colocar aqui o preço de cada produto. PR ponto preço produto. Aí fica bem claro o que ele está fazendo. Olha lá, o mouse custa 15, eu paguei 30, portanto comprei 2 mouses. O teclado custa 20, paguei 20, comprei um mouse. O pendrive 25, a Ana pagou 75, foram 3 pendrives e assim por diante. Então essa minha consulta ela totaliza o que cada cliente vai pagar para cada produto, tá? Comprando várias unidades. Muito bem, então deixa eu tirar o nome do produto e o preço do produto, porque esses itens não interessam mais para a gente agora. Então eu tenho aqui apenas o cliente e o total. Mas veja que interessante, alguns clientes fizeram mais de uma compra. A Sandra, por exemplo, gastou R$20 numa compra, 450 em outra e mais 40 em outra. Tá? A Ana gastou 75 em uma compra e R$100 em outra. O Marcelo gastou 800 em uma e mais R$56 em outra compra. E se eu quisesse saber o total que cada cliente gastou, né, juntando todos os produtos que o cliente comprou, em vez de o total por produto, como é que eu faria? Bom, eu poderia utilizar uma cláusula group by, agrupar por nome do cliente. É por isso que eu coloquei o group by aqui embaixo. Tá? Mas vamos ver o que acontece quando eu tento agrupar por nome do cliente. Eu vou tirar os comentários, group by, cliente, nome cliente. Então mando executar e olha só, ocorreu um erro aqui. Tá? Ele disse que a coluna produtos.preço produto é inválida nessa lista de seleção porque não está em uma função de agregação nem na cláusula group by. E a mesma coisa para compras.quantidade. Então basicamente ele está reclamando desses dois itens aqui. Está reclamando que esses itens não fazem parte do group by. Por isso ele não consegue fazer a agregação de nome do cliente por total. Esse é um problema. Tá? O group by ele tem essas peculiaridades. Então como é que eu posso fazer para esse código funcionar e eu conseguir totalizar o que cada cliente comprou? Tá? Nesse caso aqui entra a subconsulta. O que eu posso fazer? Vou arrancar esse group by daqui, executar de novo a consulta. Então veja, eu posso simplesmente passar essa tabela que foi gerada nessa consulta como fonte de dados para uma outra consulta. E essa outra consulta sim vai poder filtrar cliente total, porque aí eu estou lidando apenas com as colunas cliente total e não com as colunas preço, produto e quantidade, que foram as colunas que apresentaram erro na hora que eu tentei fazer o group by. Tá? Então eu passo o resultado desse select como fonte de dados para outro select e aí sim vai poder operar em cima de cliente total fazendo o agrupamento. É aí que entra a subconsulta. Então a gente vai fazer da seguinte forma, que é a aplicação. Eu vou colocar o código lá no SQL que fica mais fácil para a gente ler. Então esse código some e entra este. Bom, o que tem de diferente aqui agora? Perceba que esse código aqui que eu selecionei é o mesmo da consulta anterior. É o código que gera essa tabelinha aqui embaixo. Tá? Veja que eu coloquei esse código todo entre parênteses. Então isso aqui é a minha subconsulta. Equivale à string Fábio, lá do meu primeiro exemplo. Então eu quero passar isso aqui, o resultado desse select, como dados para uma outra consulta, para outro select. Para isso, eu crio um alias, tá? Para esse resultado. Eu criei um alias, chamei de resultado. Tá? Então, o que essa consulta retornar vai se chamar resultado. Portanto, essa tabelinha aqui embaixo chama-se resultado, para todos os efeitos.
E eu passo isso para quem? Para essa consulta externa aqui. Tá? Veja que tem uma outra consulta. Ela começa nesse select, select from, e termina aqui embaixo, onde tem o group by e o order by. Veja que agora eu tenho o group by. Aproveitei para colocar um order by também, para colocar os preços em ordem crescente. Tá? Os totais em ordem crescente. E como é que funciona esse select? Ele vai selecionar as colunas que eu quero usar aqui da minha subconsulta. No caso, eu quero a coluna cliente e a coluna total. Mas veja que interessante, olha como é que eu faço a referência a essas duas colunas, que são as colunas geradas pela subconsulta. Eu utilizo o nome dessa tabelinha gerada, tá? Tabela resultado. Veja que quando eu coloco o cursor do mouse em cima aparece tabela derivada resultado. Isso chama-se tabela derivada. A tabela que é gerada por uma subconsulta é chamada de tabela derivada. Então a tabela derivada gerada por essa subconsulta foi chamada de resultado, e agora eu faço uma consulta externa em cima da tabela resultado. Veja que essa tabela não faz parte do banco de dados, ela só existe no instante em que eu executo essa consulta. Tá? E aí, dessa tabela resultado eu quero o cliente, que é o nome do cliente, e olha que legal, a soma dos totais de cada cliente. Então aqui eu estou usando uma função de agregação, a função soma, sum. Então a soma do resultado ponto total. E vou chamar essa coluna de total também. Tá? Poderia chamar de valor total se eu quisesse, tanto faz. O nome que você coloca aqui, tanto faz. Beleza? Então eu passei esse resultado para o select externo. Esse resultado recebe o nome de resultado mesmo, né? Você pode colocar o nome que você quiser, obviamente. E aí eu faço o select na tabela derivada resultado.cliente e soma do resultado.total como total. E aí eu mando ele fazer o agrupamento. Group by resultado.cliente. Vou agrupar por cliente. Quero saber de cada cliente qual o total de compras. O total é dado pela soma. Está aqui em cima. E depois eu mandei ordenar também. A ordenação aqui é opcional. Então vou executar agora o código. E olha que legal. Veja que ele eliminou as repetições de nomes de clientes e totalizou, somou as compras de cada um deles. Fábio gastou 30, Ana gastou 175. Você lembra que ela tinha adquirido R$ 75 numa compra e 100 em outra. Agora eu consegui agregar as duas compras. O Marcelo gastou 856, era 800 em uma compra e mais 56 em outra. E assim por diante. Tá? Então dessa forma eu consegui o resultado que eu desejava. Capturar as informações das três tabelas, descobrir o que cada cliente gastou em cada item, independente da quantidade comprada, e ainda totalizar o que cada cliente gastou na loja com todos os produtos adquiridos. Beleza? É para isso que serve, então, uma subconsulta. Esse é um tipo de subconsulta. Existem outros tipos. Esse tipo aqui utilizou uma tabela derivada, que é essa tabelinha que é gerada a partir da subquery. Tá? Tabela derivada que eu chamei de resultado. Tá? Existem outras formas de a gente resolver esse mesmo tipo de problema, por exemplo, utilizando uma expressão de tabela comum, uma Common Table Expression. Mas a Common Table Expression, ou CTE, ou expressão de tabela comum, é assunto para uma outra videoaula. Tá? Então espero que você tenha gostado dessa videoaula, que você tenha entendido isso aqui. Faça aí na sua casa. Tá? Eu vou disponibilizar também lá no site da Boston Treinamentos esse banco de dados. Tá, o banco de dados que eu chamei de DB Loja, para você poder importar aí no seu sistema e fazer os testes. Tá? Ou você cria o seu próprio banco de dados e faz testes à vontade. E aí você vai estudar e se preparar para a próxima videoaula, que vai ser sobre esse assunto, expressões de tabela comum. Então é isso aí, pessoal. Aproveite então para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos e também para se unir ao grupo de estudos Boston Treinamentos lá no Facebook. Obrigado e até a próxima.